Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Educação Física, é lógico, é claro. Comigo, professora Erislene, e com o professor que está aí do seu lado, me auxiliando aí na condução dessas atividades e desses conteúdos que estamos trabalhando aí em Educação Física. Muitíssimo obrigada, prof, por essa parceria, né? Esse é o nome que eu tenho que dizer, a parceria. Tá? Se não fosse você do outro lado aí, auxiliando, fazendo essa ponte, nada disso faria sentido. Nós já estamos caminhando para as últimas aulas, não é mesmo? E aí, a gente está hoje na aula de número 15. Então, bora ver o que nós temos aí nessa aula de hoje. Nessa aula de número 15, nós iremos trabalhar aqui, gente, o seguinte: as aplicações da ergonomia na vida diária, tá? Na vida diária e nas práticas corporais. E aí eu já começo te indagando aqui, te perguntando, te questionando, caríssimo estudante. Você sabe o que vem a ser ergonomia? Do que se trata? Não, ainda não? Então nós vamos conhecer aqui hoje nessa aula, ok? Para isso, a gente precisa conhecer qual é a nossa agenda em educação física. Olha só. Então, para hoje tem o seguinte: definição e objetivos da ergonomia, aplicações da ergonomia no trabalho, nos estudos e nas atividades domésticas. Também teremos ergonomia no contexto da atividade física, aplicações e curiosidades, ergonomia e atividade física na prevenção de queixas ocupacionais, e também cuidados e recomendações ergonômicas no cotidiano, certo? Muito bem. Então vamos entender sobre o que vem a ser essa ergonomia. Vamos trazer aqui a definição e os objetivos dessa ergonomia. Será que tem a ver aí, prof, através dessas fotos, com postura corporal, com melhora, com realinhamento dessas vértebras, desse corpo? Será que é isso? Tá no caminho, gente, tá no caminho. Olha só. Como me comporto? É uma pergunta que eu trago para vocês. Como que eu me comporto? Quando eu falo eu estou me referindo a cada um de vocês, tá? E eu vou entrar aqui nesse slide para a gente conversar de pertinho. Como que eu me comporto quando eu tenho que carregar uma mochila, uma bolsa, uma sacola, quando eu tenho que fazer a limpeza da minha casa, quando eu vou dormir, quando eu vou caminhar, né? Quando eu vou ter que transportar uma carga de um lado para o outro? Tudo isso é significativo e faz parte dessa nossa temática de hoje, que se chama ergonomia. Porque pense bem, caríssimo estudante, se você carrega uma mochila da forma como essa garotinha está carregando, você com certeza vai ficar com uma tensão nas suas costas, né? E vai sobrecarregar muito e muito a sua lombar, né? Nós temos aí a coluna vertebral sendo dividida em várias partes e a gente vai sobrecarregar essa coluna. Do mesmo jeito que quando eu vou fazer as atividades de casa ou quando eu vou trabalhar, por exemplo, na agricultura, na roça, quando eu vou mexer com maquinário pesado, quando eu tenho que ficar na pontinha dos pés para poder alcançar algo por um bom tempo, tudo isso vai causar aí lesões, vai causar tensões, né? Vai causar um tipo de desconforto. E até mesmo, caríssimo estudante, o ato de dormir, a gente também prejudica aí o nosso dia de trabalho ou de estudo se eu não durmo numa posição aí confortável, favorável. Se o travesseiro está muito alto ou muito baixo, isso também vai causar uma tensão aí na minha coluna cervical, por exemplo, né? Entre tantos outros incômodos que são possíveis de acontecer. E olha só, então vamos entender aí o que vem a ser aí essa ergonomia. Isso segundo a Associação Internacional de Ergonomia, tá? Então é o seguinte,
Vou pedir para abrir aqui esse slide para a gente acompanhar junto. Ok. A ergonomia, então, trata-se de uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, a aplicação de teorias, princípios, dados e também métodos de projeto, a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Então você está falando, prof, que tem a ver com bem-estar humano, com o meu melhor desempenho. E esse desempenho pode ser nos meus estudos, como pode ser também no meu trabalho? Exatamente, caríssimo estudante, exatamente. E aí, olha só, a ergonomia, ela tem a sua origem aí grega, onde a gente vê duas expressões aí interessantes, o ergos e o nomos. O ergos vai se referir ao trabalho, né, aquilo que eu executo, e o nomos às leis, às normas e às regras. E aí vamos imaginar que você, por exemplo, trabalhe num escritório ou numa atividade que tenha um cenário parecido como esse, de uma mesa, né, cadeira e um computador, né? Como que eu faço para executar essa minha atividade nessa mesa de trabalho sem que os incômodos me afetem, né? O que eu posso fazer? E aí, quando eu falo dessa palavra em referência a trabalho e regras, eu já começo a entender que existem regras também para a utilização desses equipamentos, desses materiais, né, que estão aí inseridos na segurança do trabalho. E aí existe uma norma, né, existe uma regra, que é a NR17, que estabelece isso em lei, tá bom? Que objetivos que a gente observa em relação aí à ergonomia? Quando eu falo de ergonomia, ela vai visar aí reduzir a força, né? Ela vai visar aí eliminar as posturas incorretas. Ela também pode reduzir a repetitividade, eliminar a compressão mecânica e também reduzir o grau de tensão do trabalho. Veja só, caríssimo estudante. Então, nós temos aí alguns objetivos muito interessantes com relação aí à ergonomia. Então, quando eu estou executando os meus trabalhos, executando aí o meu labor, né, as atividades laborais do meu dia a dia, eu tenho que começar a pensar e entender que existem regras para que não me sobrecarregue quando eu estiver executando aí a minha prática, as minhas atividades, tá? Então, para reduzir a força exercida sobre uma carga, né, um exagero de força na execução aí de um determinado movimento, também tem que se pensar nisso. Eliminar posturas incorretas, então se eu estou muito torto de um lado, que eu vou alinhar essa postura, né? Se eu estou muito curvado para frente ou muito para trás, né? Tudo isso vai interferir. Diminuir a questão da repetitividade. Então, vamos pensar aí numa pessoa que passa horas e horas aí na frente do seu computador digitando. Esse movimento de ficar digitando aqui por horas, que exige, se essa pessoa está lá digitando o dia inteiro, sem pausas para descanso, sem um relaxamento aí nas suas articulações, nos seus dedos, né, na sua postura, ela vai acabar tensionando. E aí vai chegar aí as chamadas LER e DORT, né, que são lesões por movimento repetitivo. Né, isso vai causar uma tensão. E se eu estiver, por exemplo, nessa cadeira desse escritório, executando essa digitação, e o meu punho estiver muito erguido ou muito baixo, tudo isso vai tensionar. Isso são exemplos que eu trago para vocês que podem muito bem acontecer. Né? Então, se eu não tiver com uma cadeira com ajuste ideal, né? Com um encosto adequado para a minha cadeira, para poder adequar a minha coluna, eu não vou suportar muito tempo na frente desse computador. Se esse computador estiver no nível muito alto, né, da linha dos meus olhos, e eu tiver que forçar essa minha cabeça, essa minha nuca,
tudo isso vai causar tensão. Então, a ideia, quando se fala em ergonomia, é pensar nesses pormenores que vão influenciar no meu rendimento e na minha produtividade, seja aí no estudo ou seja no trabalho. E não é somente em atividade de escritório, não é somente nos meus estudos, tá? A gente vai ver isso ao longo da aula, ok? Muito bem. E aí a gente observa que quando eu tenho que pensar em conforto e saúde, eu tenho que evitar risco de acidentes ocupacionais. Eu também tenho que evitar aí, tenho que diminuir a fadiga, tá? Eu também vou buscar uma satisfação, vou buscar segurança, tudo isso é importante. Mas para ser eficaz, o que eu tenho que pensar, prof? Para ser eficaz, eu tenho que ser produtivo. Eu tenho que ter qualidade no meu trabalho, né, nas minhas atividades. Eu tenho que ter muito rendimento, né? Vai exigir muito de mim, nem que seja mentalmente, para executar determinada atividade, ou fisicamente também, né? E tem que ter essa relação boa entre custo e benefício, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração aí para ser algo eficaz dentro da ergonomia. Ainda se tratando de ergonomia, e eu vou abrir aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que pensar em alguns pontos interessantes, como conforto, segurança e produtividade. Se não é confortável, não vou conseguir aguentar por muito tempo. Se não é seguro, eu posso vir a me lesionar, me machucar, me ferir, né? Com um risco aí, né, de algum tipo de acidente ou incômodo aí na atividade que eu executo. E precisa ser produtivo, né? Eu tenho que conseguir responder à demanda que me foi passada, ok? E aí vai haver o quê? Diferenças individuais, diferenças de trabalhos, observação às posturas inadequadas, também adequações de objetos e maquinários. Aí agora a gente já começa a falar a língua da ergonomia, né? Adequações de objetos e maquinários. E aí eu paro aqui nesse ponto por enquanto, para você olhar junto comigo essas imagens aqui. Olha só, o rapazinho tá lá com seu martelinho, a sua marretinha, né, com o braço estendido por um longo tempo, martelando, martelando, martelando. O que pode causar nesse rapazinho? Pode acontecer aqui, ó, uma tensão, uma sobrecarga aqui no início da sua coluna. O correto seria ele fazer uma adaptação, um auxílio aí de uma escada, de um banco, de algo que faça a sua elevação e ele não tenha que ficar com o braço tão estendido por muito tempo. Uma outra situação é a organização aqui dessas caixas de objetos, né, que estão acima da linha dos meus olhos. E aí eu tenho que fazer uma tensão maior de novo na minha coluna, de novo aí nos meus braços. O ideal seria que esse objeto estivesse aí na linha do meu abdômen, né, em proximidade aí, para que eu não tivesse que exercer tanta força. Por isso que se falou ali da redução da força, tá bom? Outra ideia aqui para vocês já entenderem a questão da ergonomia e já começarem a fazer correções aí onde vocês estiverem. Vou transportar uma carga e aí eu tenho uma carga de 100 quilos e eu peso, por exemplo, 40. Fazer uma força extrema para transportar esses objetos, essa carga. Que tal se eu pegar esse mesmo carrinho ou se eu pegar esse mesmo objeto que vai me ajudar a fazer o transporte e eu dividir essas cargas, diminuí-la, né? De forma que fique mais confortável. Nem que eu tenha que fazer mais uma volta, né? Mas eu não vou sobrecarregar as minhas estruturas, tá bom? Olha aqui a altura aqui dos objetos. Veja que se eu estou trabalhando e o objeto que eu estou trabalhando, que eu estou me utilizando, ele está muito abaixo aí da linha da minha cintura, né? Eu também vou exercer uma sobrecarga de curvatura na minha coluna ali, no início da minha coluna. De novo, o ideal é colocar aqui na altura aqui da cintura,
tá? Para conseguir realizar bem essas atividades. E tem diversas ilustrações que eu poderia trazer aqui para vocês, gente. Adequar as alturas, já começa por aí. Eu também preciso observar a cooperação do patrão e empregado, né? E observar as normas vigentes, as NRs, tá? No caso aqui é a NR 17. Aí a gente entra no primeiro ponto. Isso, uma mesa, uma cadeira, um notebook, um mouse, um teclado, né? Às vezes uma luminosidade ali, dependendo do espaço. Às vezes essa iluminação vem de uma janela, né? Vem de uma claraboia, enfim. Tudo isso vai interferir no rendimento das minhas atividades laborais aqui, ok? As alturas dessa cadeira, importante estar observando tudo isso, gente. A NR17, que fala sobre ergonomia, ela coloca aqui o seguinte, que ela visa estabelecer parâmetros que permitam adaptações das condições de trabalho. Olha que interessante. As características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, de segurança e o desempenho eficiente. Então, para eu ser eficiente, eu preciso estar observando esses pontos aí que eu acabei de mencionar para vocês. Certo, caríssimos estudantes? Pois é. Então, agora vocês já começam a entender sobre ergonomia. Avançando mais um pouquinho, então vamos entender um pouco mais sobre o estudo ergonômico. E aí, nesse estudo ergonômico, gente, entra todas as profissões. Como, por exemplo, o quê, prof? Médicos, engenheiros, arquitetos, desenhistas, industriais, anatomistas, fisiologistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, professores, tá bom? Entra todo mundo. Por que entra todo mundo? Porque todo mundo precisa fazer as adequações no seu espaço de trabalho, gente. Simplesmente por isso. Senão não vai render. A gente tem que observar muito essa questão entre o relacionamento do ambiente profissional, do trabalhador, e precisa ser um espaço harmônico, um espaço saudável, tá? Então, quando eu falo de questão de trabalho, de postos de trabalho, eu tenho que observar tudo isso, certo? Muito bem. Olha só. Vamos imaginar aqui um caminhoneiro, né? Vamos imaginar, muitos de vocês podem possivelmente acompanhar aí seus pais ou até mesmo dirigir em maquinários pesados, né? O quanto que essa postura também vai influenciar aí no final de um dia, né? Então eu preciso manter aí meus ombros relaxados, manter aí a minha lombar apoiada nesse encosto, né? No encosto ali do banco, distribuir bem o meu peso, né? O meu peso corporal. Manter meus calcanhares apoiados no assoalho, relaxados. Buscar aqui fazer esse ângulo aqui aproximado de 90 graus ou um pouquinho mais aberto para conseguir ter esse maior relaxamento. Aqui manter os joelhos dobrados. Manter a angulação do quadril também a cerca ali aproximado de mais ou menos 90 graus. Manter os cotovelos também dobrados, também nesse alinhamento próximo aos 90, né? Abrindo um pouquinho também mais. Para quê, gente? Que eu estou falando de questão de angulação. Para ter menor sobrecarga possível, tá? Então, eu vou buscar sempre o alinhamento corporal. E o alinhamento da cabeça também é muito importante. Então, aqui é um exemplo que a gente deve observar. E aí, você, caríssimo estudante, deve estar agora deitando na cadeira, né? Pensa que eu não sei, né? Se não ajeitou, ajeita essa coluna, alinha, que eu vou já dar uma olhada, eu vou pedir aí para a professora, o professor que está aí contigo, me dizer, hein? Eu vou ficar sabendo. Ô, Lucas, ajeita essa coluna.
Ô Mariana, que é isso, minha amiga? Bora ajeitar essa coluna. Exatamente. Enfim. Sobre o trabalho, a gente pode ter aí a ergonomia dentro da indústria. E aí, dentro da indústria, gente, ela vai melhorar as interfaces dos sistemas entre os seres humanos e tarefas. Então, se eu executo aqui tarefas repetitivas, né? Também vai estar me auxiliando. Perceba aí a altura dessa bancada, perceba a altura dos objetos que vão ser transportados de um lado para o outro. A questão das condições ambientais, o ambiente muito barulhento vai me atrapalhar. O ambiente muito frio vai me atrapalhar. O ambiente muito quente, esfumaçado, né? Tudo isso vai trazer um incômodo. E tudo isso tem que ser pensado dentro da ergonomia, gente. Então, percebam o quanto que é grande tudo isso. Então, a gente precisa ter um espaço organizado de trabalho, tá? Muito bem. Não é diferente na construção, tá? Então, o rapaz, a moça que trabalha na construção civil, que passa o dia todo com sobrecargas aí, erguendo materiais de construção ou se abaixando, é importante ter um melhor alinhamento dessa coluna, né? Buscar flexionar o joelho para tentar tirar essas sobrecargas, trazer esse objeto o mais próximo possível aqui do indivíduo, tá? Para tirar a sobrecarga, principalmente da coluna, tá? Principalmente da coluna. Mas a gente vai observando isso no contexto todo. Para você, caríssimo estudante, que trabalha aí na agricultura, que trabalha no manejo de gado de corte, que trabalha nas áreas afins, áreas rurais, né? A gente também precisa observar posicionamentos do nosso corpo para que diminua as sobrecargas. Perceba que, por exemplo, se a pessoa fica muito tempo nessa posição aqui, daqui a pouco ela começa a ouvir uns estalos, começa a sentir alguns incômodos, para erguer essa cabeça e o corpo inteiro, né? Então, buscar se aproximar do seu ponto de trabalho, né? É para me fazer uma plantação, é para me fazer o transporte, né, de uma muda para um outro lugar, tenta deixar o mais próximo do corpo, tenta flexionar essas pernas, né, para tirar essas sobrecargas, ok? Exatamente, muito bem, caríssimo estudante. E, como eu já dei um spoiler aí para vocês, precisamos adaptar, né, organizar o nosso espaço de trabalho, nosso espaço de estudo. E aqui entra o exemplo do setor de serviços. Como que, prof? Adaptar a altura do meu notebook, da minha tela, do meu monitor, né? Eu vou colocar aqui livros ou uma caixa de madeira, por exemplo, para regular essa altura, né, de tela, para que eu não tenha que ficar forçando minha cabeça para frente ou para cima ou para baixo, né, de forma exagerada. Então tem que ter uma distância adequada também de mesa, ok? Eu vou ter adaptações aí, alinhar os meus cotovelos, né, o meu braço aí, alinhar os meus punhos, minhas mãos em cima desse teclado para poder deslizar facilmente, né, sobre o mouse também. Preciso observar a cadeira tanto na regulagem de altura quanto de encosto também. Eu preciso ter um local que seja cômodo, confortável para as minhas costas. Afinal de contas, eu vou estar estudando ou trabalhando por muito tempo aqui, né, nesse local de trabalho. Então, é importante observar isso. Fazer uma adaptação para que os meus pés fiquem com uma inclinação aí, para dar uma aliviada nas tensões, nas pernas, nos calcanhares, né? Conseguir fazer essa movimentação e sempre observar aquilo que está me causando algum incômodo, alguma dor na nuca, na coluna lombar, por exemplo, né? na cervical ou na lombar, eu preciso fazer regulagens. Meu punho está começando a doer, o que eu posso fazer para estar organizando esse espaço? Tá bom? E aí entra a sala de aula, caríssimo estudante, né? O nosso contexto. E aí eu vou entrar nesse slide agora, olha só,
para falar diretamente contigo, João, Maria, José, vocês mesmos, Mateus, Fernanda, Gabriela, Gabriele, né? Todos vocês, inclusive aqueles que eu não mencionei agora, façam uma gentileza para a Prof. Iris. Alinha essa coluna. Tá curvado aí? Alinha. Coloca essas vértebras no lugar, tá bom? Tá com a cabeça muito para frente? Traz ela um pouquinho mais para trás. Que fica muito no celular, né? Acaba ficando assim com o pescocinho muito avantajado. Então, traz essa cabeça um pouquinho mais para trás, alinha. Fica com a postura mais bonita, mais elegante, sentado mesmo. Coloca a planta dos teus pés bem apoiado no solo, faz o ângulo aí de 90 graus, tá? Eu sei que vocês estão aprendendo em matemática, né? Que eu já mostrei para vocês também na imagem anterior. Então, corrijam a postura de vocês. Isso vai sobrecarregar menos as vértebras de vocês, vai causar menos dores e desconfortos musculares, tá? E vai fazer com que vocês prestem mais atenção na minha aula. Então, corrija essa postura, senão eu vou chamar vocês de novo aqui, hein? Corrija essa postura, ok? Muito bem. Quando vocês estiverem sempre em grupos, observem isso. Nada de ficar escorregado aí. Não, alinha essa postura, tira esse encosto aí da parede, do braço, alinha, tá? Traz um alinhamento, linhas retas aí para esse corpo, ok? Você tem que buscar trazer uma postura aí adequada, confortável no seu dia a dia. Tudo bem? Isso aí. E aí, outro ponto para a gente estar observando, né, que eu falei das adaptações com o que a gente tem, a cadeira está muito distante, traz essa cadeira para mais pertinho. Estou ficando curvada aí para poder mexer nesse notebook, nesse computador, aproveita e alinha essa coluna. A gente já conversou sobre isso, né? O nível do computador está para baixo, o meu olhar está para baixo, traz essa altura para que você fique, ó, na linha dos teus olhos, nem para cima e nem para baixo, mas na linha dos teus olhos, tá bom? Muito bem, na linha dos teus olhos. Perfeito. Fazendo essas adequações, você já vai sentir um alívio muito grande. No teu dia a dia, vai passar uma roupa, apoie uma perna em cima aí de uma bancadinha, em cima de uma caixinha, de algum objeto para tirar um pouco da tensão. Depois alterna para continuar executando esse passar roupa. Vou lavar a louça, né? Eu posso estar fazendo ali, eu vou pedir para o meu diretor agora abrir aqui o cenário para eu aparecer de corpo inteiro. E aí você pode, enquanto você está lavando louça, vou pedir para ele abrir aqui tudo. Isso, olha só. Estou lá lavando louça, né? Vou lá e faço de vez em quando um pontinho de pé aqui, ó, para dar uma relaxada. No que, prof? Relaxar as minhas panturrilhas. Sabiam, caríssimos estudantes, que as panturrilhas são o nosso segundo coração? Então, elas precisam estar o tempo todo ali trabalhando, né? Aquilo que não se movimenta acaba aí causando uma certa atrofia, né? Vai enrijecendo. Então, bora movimentar essas pernas aí também, tá bom? Então, tô lá executando a limpeza da minha casa, tô fazendo, capinando, tirando o mato, né? Vou alternar também e evitar essa curvatura para frente, tá? Vou tirar essa sobrecarga, divido os pesos entre as pernas, tá bom? Muito bem. Agora dá uma olhada aí no slide em tela cheia. O que mais, Prof. Iris? Na vida diária a gente vai organizar caixas, a gente tem que buscar trazer essas coisas, né? Estar mais próximo possível do local onde a gente vai trabalhar. Evitar ficar muito tensionado e distante, certo? Também aqui vou transportar um objeto, traz esse objeto para perto aí de você, procura colocar num carrinho, né? Rodinhas vão facilitar muito as tuas atividades. Vai transportar uma água, vai transportar uma carga, divide esse peso em 2 baldes, tá? Olha aqui a altura, ó, adaptação. Evitar curvar, né, demais essa coluna. Tudo isso vai te dar um alívio, caríssimo estudante, que você, ó, vai depois me agradecer, tá bom? Muito bem. Dentro desse contexto de ergonomia, a gente pode pensar, por exemplo, em adaptações nas mais diversas formas. Às vezes eu trabalho com um determinado objeto, um determinado equipamento, e ele tem diversas regulagens, sabia disso?
E aí eu tenho que pensar também que eu fico horas e horas trabalhando ali, né, executando uma determinada atividade. E aí eu tenho que observar esse desenvolvimento dessa ergonomia, né? Então eu tenho um homem, eu tenho um trabalho, eu tenho um estudo, eu tenho a minha rotina e eu tenho a minha saúde, que é o mais importante disso tudo. E como que eu vou fazer essas correções? Vou buscar desenvolver essas adequações no meu local de trabalho, na minha vida diária, doméstica, quando eu estiver tomando meu banho, quando eu estiver escovando os meus dentes, quando eu estiver penteando meu cabelo, quando eu estiver fazendo uma limpeza na minha casa, quando eu estiver organizando as minhas coisas, enfim. Quando eu estiver estudando, também consigo fazer adaptações interessantes, ergonômicas, saudáveis. Nos equipamentos, até no vestuário esportivo eu consigo fazer isso, sabia? Pois é. Ferramentas e equipamentos industriais, também ferramentas e equipamentos agrícolas, material médico, hospitalar. Então percebam como é grande essa gama aí relacionada à ergonomia. E aí quando a gente fala de exercícios físicos, também vai ser observado, né? Também tem trabalhos aí nesse sentido para melhorar aí a sua postura, a sua biomecânica, a sua antropometria, a sua performance. E até o nosso tênis, o nosso calçado vai favorecer ou não. Então, quando a gente for fazer práticas, né, de exercícios físicos, o interessante é que a gente faça com tênis. E a gente faça com um tênis que seja confortável, que seja leve, né, que tenha, aí você vai precisar fazer uma pesquisa, né, uma busca, para ver qual é o seu tipo de pisada, também isso vai influenciar. Se um aparelho na academia não estiver regulado para mim, eu posso causar uma sobrecarga desnecessária, né? Vou realizar um pedal, um ciclismo, se a altura desse banco, a altura desse guidão não estiver adequado para a minha altura, para o meu tamanho, né, para o meu peso, não vai ficar bacana, você vai sentir muitos incômodos logo nas primeiras pedaladas. Então a gente precisa observar tudo isso. E aí quando eu falo de segurança do trabalho, eu logo penso na NR17. Porque, prof, ela vai buscar para o trabalhador saúde e qualidade de vida, tá? Então esse é o grande foco. E aí você vai observar o quê? Performance, rendimento e também prevenção aí de lesões. Além, lógico, claro, de conforto. Tudo bem, caríssimo estudante? Maravilha. Dentro dessa ergonomia, a gente pensa em ergonomia e atividade física e utilizar essa ergonomia para prevenção de queixas ocupacionais no meu dia a dia, né? Só de pensar em ficar muito tempo nessas posturas erradas, a gente já fica cansado, não é mesmo? Pois é. E aí, quando eu falo de saúde e qualidade de vida, eu vou buscar realizar a prática de atividades físicas regularmente. Por quê, prof? Porque vai me ajudar na correção da minha postura, que é algo melhor do que isso? Não, né? Então, vai evitar a obesidade, vai evitar o tabagismo. Você vai buscar no seu dia a dia, nas atividades que você executa, né, se sentir mais saudável. E até as pessoas que vão estar com você também vão buscar isso, ok? Utilizar posições, colchões e travesseiros de forma adequada. Utilizar massagem, aplicar calor no local de alguma dor, realizar o relaxamento, tudo isso vai me beneficiar quando eu tiver esses desconfortos, né? Desconfortos que podem vir através de acidentes, de lesões, de dores, de estresse, de depressão e até mesmo de doenças ocupacionais. E aí, caríssimo estudante, eu chamo você agora para assistir comigo uma externa aqui sobre educação física, enquete do estivador. Assiste aí comigo. Oi, gente. Tava aqui pensando, observando esse rio, né, esse grande rio aqui.
imaginando aqui, me perguntando como que é a vida dos estivadores e das pessoas ribeirinhas. Você sabe me dizer o que são os estivadores? Bem, os estivadores, eles são pessoas, né, que fazem os transportes das cargas nos navios, nas grandes embarcações, dos containers, né? E aqui na nossa realidade em Calama, mais especificamente, nós temos alguns estivadores subindo e descendo o barranco, né? Esse barranco que muitas vezes está aí com muito desnível, seja ele de terra batida, pode ter alguns aí até com escadarias de madeira, madeiras aí em torno de uns 30 centímetros, e a gente vai observar o movimento. Conheci um rapaz chamado Silvio, que é estivador, e o Silvio vai responder umas perguntinhas aqui bem interessantes. Silvio, me diz uma coisa, qual o maior peso que você já carregou aqui? 100 quilos. 100 quilos, e o que era, Silvio? 2 sacos de cimento. 2 sacos de cimento, nossa! Quanto tempo de trabalho que você já está realizando aqui, a sua profissão? Há mais de 10 anos já. Mais de 10 anos, nossa! Você faz algum exercício antes ou depois do teu trabalho? Não. Não faz? Não. Nossa! Qual é a parte do corpo que você sente mais tensão? Coluna. A coluna. Cansaço e dor de vez em quando. Essa é a parte do corpo que você sente mais cansaço? É. Tá ótimo. E como que você fica no final do dia? A gente fica meio quebrado, fica meio... não tem ânimo para fazer mais outra coisa, não. Nossa, imagino. Seria legal algumas mudanças por aí para dar uma melhorada nos incômodos, né? Era. Tá ótimo. Obrigada, viu, Silvio? Tá bom. Muito bem, caríssimo estudante. Viu aí a importância de também estar observando as adaptações no trabalho e essa prática aí do estivador, hein? Você já tinha prestado atenção nesse contexto? Eu achei maravilhoso. Quando eu gravei essa externa, eu fiquei assim muito atenta aí aos sinais, porque a gente acaba não prestando atenção, né, no nosso dia a dia, nas atividades que a gente executa, no transporte de cargas e pesos, né? E aí a gente já entra numa outra demanda que é a ergonomia e a atividade física na prevenção de queixas ocupacionais. E aí observa-se o transporte de cargas e pesos, a postura corporal, seja ela em pé, sentado ou deitado. Fatores ambientais vão influenciar, o uso do computador também e do celular, e as mochilas, gente. As mochilas, tá? As mochilas, atenção aí. Transporte de pesos e cargas, a gente vai sempre buscar trazer essa carga para próximo e vai sempre tentar buscar flexionar essa perna, tá? Então, observem bem essa sequência, tá? Para vocês terem melhoras aí nas atividades que vocês executam. E manter sempre a coluna ereta, ó. Pode observar. Lá e levantar essa carga com as pernas e não com as costas, tá? Então, tua perna aqui vai servir de alavanca para tu conseguir suspender essa carga. Nesse transporte de cargas, a gente tem diversos cenários, né? Seja aí na construção civil, seja num transporte aí de materiais, né? Cimento, areia, brita, seja no transporte aí de uma caixa de ferramentas. Então, tudo isso a gente vai observar e evitar essa curva aqui desnecessária na nossa coluna, tá? Então, a técnica correta é buscar alinhar a coluna, flexionar as pernas, trazer para perto de você e deixar próximo de você. Dentro desse contexto em pé e sentado, a gente vai de novo buscar esse objeto estar próximo de mim. Eu consigo ser mais preciso quando eu observo esse cenário, tá? Aqui eu já começo a sentir algum tipo de tensão, aqui eu já não vou suportar por muito tempo. Sentados, aí a gente já conversou bastante. Deitado, Profires, olha só. Deitado,
eu vou buscar observar a altura desse travesseiro, né? Vou buscar colocar aí um travesseiro entre as pernas, outro debaixo da cabeça, para tentar alinhar o máximo possível a minha coluna, caríssimo estudante. Entre os fatores ambientais, muita coisa pode nos prejudicar, como vibrações, iluminação, agentes químicos, clima e ruídos. Então, tudo isso pode prejudicar o andamento, o bom andamento do meu trabalho, das minhas atividades aí de estudo. E aí, se você olhar, por exemplo, nesse cenário, nesse escritório, a gente tem uma mesa que está muito alta nesse primeiro momento, isso aqui não é bom. Eu tenho aqui, o indivíduo não está encostando a coluna na cadeira. Esse outro personagem aqui está morrendo de frio porque o ar-condicionado está em cima dele, tá? Eu tenho uma outra pessoa em que entra muita irradiação solar, né? E isso acaba atrapalhando a visibilidade do computador. Eu tenho, no outro cenário, uma mesa carregada de alimentos, carregada de coisas, né? Muito desorganizada, isso vai tirar muito a minha atenção. E aí eu preciso estar observando todos esses contextos, né? No uso do computador, ao ficar sentado muito tempo, né? Então, eu vou buscar aí ter os objetos próximos de mim, né? Caso eu precise, sem que eu fique me estendendo ou me torcendo todo. Vou usar o celular. Eita, celular! Pois é, gente, olha essa posição aqui, ó, só vai tensionando o correto, próximo da linha dos olhos, seja eu sentado ou em pé também, olha só, tá? Aqui já tá até baixo, pode trazer um pouquinho mais aqui a linha dos olhos, certo? Mochilas, olha só as mochilas. O ideal é 10% do seu peso, tá? 10% do seu peso. Nada de carregar material desnecessário. Se hoje só tem aula de educação física, não tem livros, por que você vai ficar carregando livros à toa? Não é? Então, bora pensar nisso antes de sair de casa também. Então, o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é 10% do seu peso, tá? 10% é o recomendado aí, não é 15%. E aí, para a gente fechar essa aula de hoje, trago o nosso momento aí, exercite-se mais, mais e mais, e vocês vão executar aí, dar uma pausazinha aí de uns 5 minutos para relaxar esse lindo corpinho de vocês, né? Local tranquilo, se tiver um colchonete, uma toalha, um tapete, pode também utilizar. Fazer os exercícios sem pressa, vocês vão fazer aí de 15 a 20 segundos, tá? De 15 a 20 segundos cada exercício. Vai chamar os familiares, vai chamar os amigos e vai me enviar que eu quero ver essas práticas aí. Então, segure bem a postura, relaxe, dá uma pausa nessa tela e realiza que eu quero ver como é que vocês estão fazendo, ok? A gente se vê daqui a pouquinho na nossa revisão sobre ergonomia, caríssimos estudantes. Tchau, tchau!